Fala, empresária, tudo bom? Meu nome é Bia e hoje eu tô aqui com a doutora Renata Moreira, fisioterapeuta dermatofuncional da Ebramed. Para falar um pouquinho, a gente vai bater um papo hoje sobre o Sonopulso 3. Espero que vocês gostem. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí, tanto para você que está começando no mercado, quanto para quem quer se tornar referência dentro do próprio segmento. Doutora Renata, tudo bem? Tudo Obrigada bem, pela Bia. presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar exclusivamente de uma modalidade que eu sou apaixonada. Sonopulso 3, ele apresenta o ultrassom terapêutico plano, ultrassom terapêutico não focalizado, Bia. E ele é muito interessante para diferentes disfunções, tanto na área da reabilitação física, quanto na área da estética. Isso porque ele tem o 1 e 3 MHz, sério? Bia, isso são alguns dos parâmetros da terapia por ultrassom. Mas antes de entrar a falar especificamente da frequência, que foi o que você acabou de me perguntar, eu vou contextualizar um pouquinho do que seria a terapia por ultrassom. Então, toda vez que a gente fala de ultrassom, nós temos que entender que é uma energia mecânica. Veja só, Bia, no transdutor do equipamento de ultrassom, ele tem atrelado a ele um cristal chamado de cristal piezoelétrico. Esse cristal ele fica atrás dessa interface de alumínio. Esse cristal ele é responsável pela calibragem do equipamento em diferentes frequências, como você acabou de abordar aqui, 1 e 3 MHz, que são as frequências mais usuais para essa modalidade terapêutica. E ele também, esse cristal piezoelétrico, ele também tem a função de determinar o tamanho da era, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A área física, que é o que a gente vê aqui, não necessariamente corresponde ao tamanho da era, que é a área efetiva de radiação. Mas por que eu contextualizei dizendo do cristal piezoelétrico? Piezoeletricidade é a capacidade de transformar uma energia em outra, ou seja, ele tem a função de transformar a energia elétrica proveniente do equipamento em energia mecânica. Então, o que a gente entrega para o tecido biológico é energia mecânica. Então, onda ultrassônica que vai em diferentes profundidades dependendo da frequência pré-ajustada. Então, a frequência, que é um dos parâmetros importantes do ultrassom terapêutico, em especial do Sonopulso 3, ele vai determinar qual é a profundidade que você vai entregar essa energia para o tecido. Veja só, você disse que nós temos as duas frequências, 1 MHz e 3 MHz, que corresponde a 1 milhão de pulsos por segundo e 3 milhões de pulsos por segundo. Ele está intimamente relacionado à profundidade, mas ele é inversamente proporcional à profundidade. Ou seja, Bia, se eu quero concentrar a onda ultrassônica, essa energia mecânica, em tecidos mais superficiais, eu uso a frequência de 3 MHz. Se eu quero fazer com que essa onda se propague em tecidos mais profundos, eu vou optar pela frequência de 1 MHz. Então, quanto menor a frequência, mais profunda essa onda vai se propagar. Quanto maior a frequência, mais superficial ela se concentra. Tem uma coisa interessante, antes da gente dar continuidade no nosso bate-papo, Bia, que é em relação a equipamentos de ultrassom terapêutico, mas que apresentam uma frequência muito baixa. Você já ouviu falar? Equipamentos na faixa de 40 kHz, de 60 kHz, que é 40 mil pulsos por segundo ou 60 mil pulsos por segundo. Essas frequências elas são tão baixas, e lembra que eu falei que quanto menor a frequência, mais profundo? Sim. Que atinge um tecido muito profundo. Então, se o profissional, especificamente da estética, não fizer uma prega no tecido e colocar o transdutor na lateral, uma prega, por exemplo, imagine que quer tratar o tecido adiposo, a gordura do paciente. Ele não pode pegar o transdutor e colocar perpendicular, assim como a gente faz com o Sonopulso 3. Ele precisa fazer uma prega nesse tecido adiposo, nessa gordura, e colocar o transdutor na lateral. Se ele não fizer isso e colocar, assim como a gente faz com o Sonopulso 3, ele pode atingir estruturas que não é um objetivo terapêutico. Porque são... Exatamente, porque a profundidade ela não é controlada, ela pode atingir outras estruturas. Quando a gente fala de frequências de 1 e 3 MHz, nós estamos falando de frequências que têm controle total de profundidade. Então é um dos pontos positivos para o profissional, justamente por ter essa segurança de controle de profundidade, tá? Você falou sobre as funções, sobre as frequências e a profundidade que elas atingem. Você pode explicar pra gente um pouquinho como essa frequência, como selecionar essa frequência, tanto para estética quanto reabilitação? Como escolher? Como a gente escolheria exatamente para cada tratamento? A gente sabe qual que... Você sabe que, até uma curiosidade, até pouco tempo atrás, era determinado assim, Bia.
1 MHz era uma frequência de ultrassom voltado para a reabilitação física, para profissionais da fisioterapia, porque é para atingir tendão, músculo, enfim, ligamentos. E 3 MHz era uma frequência muito utilizada para profissionais da estética. Isso caiu por terra, Bia. Caiu. Hoje, o profissional da estética e o profissional da reabilitação pode trabalhar com as duas frequências. Como que eles vão optar pela escolha de um ou de outro? A avaliação minuciosa. Então, a avaliação do paciente vai ser primordial para a escolha da frequência. O que a literatura fala? A literatura fala que 1 MHz, essa onda ultrassônica atinge aproximadamente 5 centímetros. E que 3 MHz concentra em aproximadamente 2 centímetros. Então, veja só, vou dar um exemplo bem simples da gente comparar aqui em relação à frequência. Imagine que eu, profissional, vou fazer uma avaliação de uma paciente para o tratamento de gordura localizada. Quando eu faço a prega para ver a espessura do tecido adiposo dessa minha paciente, para ver o quanto de gordura ela tem, eu mensuro e através do adipômetro, que é uma ferramenta subjetiva, mas é o que a gente acaba utilizando, né, na prática clínica, eu vejo que a minha cliente tem 6 centímetros de tecido adiposo. Se eu selecionar no equipamento 1 MHz, que atinge aproximadamente 5 centímetros, eu vou atingir quase toda a espessura do tecido adiposo da minha cliente. Se eu presetar 3 MHz, eu vou trabalhar por camada. Primeiro em 2 centímetros, no decorrer das sessões eu vou ter diminuição de tecido adiposo, mais 2 centímetros e assim sucessivamente. Então, uma estrutura mais profunda eu posso trabalhar com as duas frequências, ou com 1 ou com 3 MHz. Agora, o inverso não é verdadeiro. Então, se eu faço a mensuração, minha cliente tem 3 centímetros de tecido adiposo, se eu pegar 3 MHz, eu vou atingir aproximadamente quase toda a espessura do tecido. Mas se eu presetar 1 MHz, que atinge aproximadamente 5 centímetros, eu posso atingir estruturas que não é o meu objetivo terapêutico. Então, a escolha da frequência, ela está relacionada com a profundidade da estrutura que eu quero trabalhar. Então, se é uma estrutura que se localiza numa profundidade maior, 1 MHz. Se é uma estrutura que se encontra mais superficialmente, 3 MHz. Por isso a importância da avaliação, Bia, e essa avaliação ela tem que acontecer frequentemente. Porque, por exemplo, eu posso estar trabalhando com uma frequência de 1 MHz numa paciente específica. No decorrer da sessão, ela vai ter diminuição de tecido e muitas vezes eu tenho que substituir essa frequência de 1 MHz para 3 MHz, entende? Então, é importante a avaliação para a determinação da frequência que está intimamente relacionada à profundidade. Aí você falou um pouco do útero, mas seria mais para estética. Na reabilitação, você também consegue usar as duas frequências? Exatamente. O fisioterapeuta ele vai escolher qual é a estrutura que ele quer trabalhar, né? Vai entender qual é a profundidade, onde se localiza esse tendão, esse ligamento, qual é a profundidade aproximada dessa estrutura para optar por 1 MHz ou por 3 MHz. Então, da mesma forma, a frequência ela vai ser escolhida de acordo com o posicionamento da estrutura que eu quero atingir. Qual é a profundidade? É mais superficial? 3 MHz. É mais profundo? 1 MHz. E eu posso usar ultrassom em qualquer parte do corpo, inclusive facial? Exatamente, em qualquer parte do corpo, exceto na face. Por quê? Porque apesar de termos duas frequências no Sonopulse 3, tanto 1 MHz quanto 3 MHz, mesmo 3 MHz, que é uma frequência que concentra em estruturas mais superficiais, eu disse que atinge aproximadamente 2 centímetros, que é o que a literatura traz. E 2 centímetros para a face é muito profundo, Bia. Então, para tratamentos faciais, esse tipo de equipamento que apresenta uma frequência de 3 MHz ainda não é uma boa opção, não é uma indicação. Acho que isso pode confundir às vezes um pouco. Quando você pensa que ele tem um transdutor um pouco menor, uma era de 7 centímetros, aí você pensa, eu pensei. Você tem uma era um pouco menor, pequeno, eu consigo ele se atingir adapta. faces menores, exatamente. Exato, mas não é o tamanho do transdutor que vai interferir se eu posso ou não. E sim, a frequência é um dos motivos primordiais que está relacionado com a profundidade. Você falou sobre a temperatura, ele aumenta a temperatura para realizar o procedimento que ele precisa, certo? É que assim, ó, deixa eu falar. O ultrassom terapêutico antes da gente de fato falar sobre o que esse tipo de tecnologia faz no tecido biológico, e é importante ressaltar aqui que existem algumas nomenclaturas que mais confundem a gente do que explicam alguma coisa. Super me confundo. Por exemplo, você já ouviu falar muito provavelmente de ultracavitação, lipocavitação, megacavitação? São nomenclaturas comerciais.
é marketing, tá? Cavitação. Quantas vezes eu já ouvi falando assim, olha, porque eu tenho um equipamento de ultrassom cavitacional. Isso, Bia, é um fenômeno físico. Todo e qualquer equipamento de ultrassom faz cavitação. Seja o Sonopulse 3, seja o Ecos Turbo, seja o ultrassom diagnóstico, sabe? Para ver o bebê, por exemplo. Seja um ultrassom que vai na ponta da cânula de lipoaspiração do médico. Todo e qualquer equipamento de ultrassom faz cavitação. Isso é um fenômeno físico. Então, não é um diferencial da tecnologia. O que nós temos de diferente na literatura e no mercado é o ultrassom terapêutico. E o ultrassom terapêutico ele pode ser subdividido em focalizado, onde a onda ultrassônica concentra num ponto focal, como o Sonofox. Tá? Super sentido, velho. Exatamente. E o Sonofox, por exemplo, ele tem uma indicação específica. Ele é para o tratamento da gordura porque ele destrói a célula de gordura. Por quê? Porque, exato, concentra a potência máxima do equipamento, a energia máxima do equipamento num único centímetro quadrado. E também temos o ultrassom terapêutico não focalizado, plano, que se enquadra o Sonopulse 3. E aí, a energia, ela é emitida perpendicular ao tecido, então não tem uma concentração de energia. Ela vai ser distribuída durante toda a área de tratamento, durante toda a técnica de aplicação. Por isso que a forma de se executar a técnica também é diferenciada. E aí, quando a gente fala de ultrassom terapêutico, né, em especial agora no Sonopulse 3, que é um equipamento de ultrassom plano, existem alguns efeitos que o equipamento vai acabar proporcionando mediante a entrega dessa onda ultrassônica, que é o que nós chamamos de efeito mecânico e efeito térmico. Existem alguns efeitos mecânicos gerados por esse equipamento e também, quando a gente fala de ultrassom, a gente fala de calor. Sim. É claro que depende do parâmetro que a gente vai ajustar para que a gente tenha um calor exacerbado, um calor mediano ou sem calor. Então, os parâmetros, Bia, eles interferem diretamente com o efeito terapêutico. O profissional ele precisa ter discernimento de qual é a situação do paciente para que então ele escolha parâmetros que correspondam à situação desse paciente. Por exemplo, num pós-operatório imediato, seja na reabilitação física ou seja na estética, num pós-operatório de cirurgia plástica, abdominoplastia, lipoaspiração, quando a gente fala de processo inflamatório, a gente não pode aquecer a região, a estrutura. Se eu gero calor numa região que está inflamada, eu posso piorar o quadro do meu paciente. Então, é uma contraindicação absoluta. Se eu faço ultrassom em um pós-operatório, que tem muitos benefícios que eu já vou falar para você, eu posso fazer desde que eu não gere calor para pós-operatório. Entende? Então eu preciso ajustar parâmetros que não aqueçam. Eu acho que a gente pode ser só eu, mas eu associo diretamente o ultrassom ao calor. Exato, eu não achei necessariamente. Que essa opção mesmo. Não necessariamente. Entendi. A gente consegue usar ultrassom sem entrega de calor ou minimizando o calor, um calor mediano ou um calor um pouquinho maior. Tudo isso vai depender dos parâmetros ajustados e do objetivo terapêutico. Veja só, num tratamento de uma fibrose, eu posso gerar um calor, mas esse calor ele tem que ser leve para que depois o profissional vá lá com técnicas manuais para poder contribuir nessa disfunção. Preciso ajustar parâmetros que gerem um aquecimento, um calor leve. Num paciente que tem gordura associada à flacidez de pele, eu posso gerar um calor um pouquinho maior, porque um dos benefícios do tratamento da derme, da pele, é o aquecimento. E aí eu tenho que ajustar parâmetros que eu gere um aquecimento maior. Então, tudo vai depender, de fato, da condição clínica do paciente e dos parâmetros ajustados para que eu gere calor menor, mediano ou maior. Em alguns aparelhos, a gente sabe que você precisa contar tanto com a anamnese, que a gente já falou várias vezes, quanto você já reforçou, quanto é importante você fazer essa anamnese, conhecer o histórico do paciente, quanto conversar com o paciente durante o procedimento. Para o ultrassom isso também funciona, de você... durante o procedimento, perguntar se está aquecendo demais, se ele está confortável ou não? Pode. Para todo e qualquer recurso eletrotermofototerapêutico, é que o ultrassom especificamente, ele não vai gerar um calor que chegue a um ponto de se tornar desconfortável, porque inclusive ele tem um sistema de segurança, um sensor de segurança,
onde ele interrompe a emissão do ultrassom quando ele atinge uma determinada temperatura. Isso é por questões de segurança do próprio equipamento e ao paciente também. Então ele não chega a uma temperatura muito exacerbada, não tem como, não. Inclusive nós temos até que minimizar o superaquecimento dos equipamentos. Muitas vezes os profissionais acabam relatando superaquecimento de equipamento. E aí tem alguns fatores que nós temos que levar em consideração. Se os parâmetros ajustados correspondem de fato ao tratamento, à profundidade que quer atingir, por exemplo, não adianta eu colocar no máximo de potência, no máximo de intensidade, no modo contínuo, numa paciente que tem um tecido adiposo ou uma estrutura muito superficial, que eu posso superaquecer o equipamento. Então, alguns parâmetros também podem tendenciar a superaquecer, então tem que tomar cuidado em relação aos parâmetros. Tem uma forma também, Bia, que a gente utiliza, que é borrifar a água no tecido do paciente. Como assim, Renata? Eu isso, porque a gente usa o gel durante a sessão, exato, né? E você pode usar água também? Exato. Como que a gente faz a técnica de aplicação para reidratar esse gel e para minimizar o superaquecimento da máquina também? Então a gente coloca uma camada generosa de gel a princípio, começa a realizar o tratamento. Isso na estética é muito utilizado porque a gente costuma trabalhar com áreas maiores. Na reabilitação, o gel não tende a desidratar porque são áreas menores, tá? Mas na estética isso é muito comum. Então a gente passa uma camada generosa de gel, posiciona o transdutor, realiza movimentos lentos, suaves, em 8, que são técnicas indicadas para o uso dessa modalidade, deste recurso. E no decorrer da sessão, o profissional vai borrifando água no tecido sem parar, sem deixar estático o aplicador, e vai borrifando a água no tecido a fim de reidratar esse gel que vai desidratando no decorrer do tempo e também minimizar o superaquecimento da máquina. Sim, você falou sobre um movimento contínuo que não pode parar. Se eu parar esse movimento, se eu tirar esse transdutor da pele da funcionando sem dar o sol, por exemplo, acontece o quê? Pode danificar o equipamento, inclusive. E, em alguns casos, até trazer algum comprometimento para o paciente, tá? Mas, de primeiro momento, é um dano bastante significativo para o transdutor do próprio equipamento. Por isso, é importantíssimo, Bia, a manutenção preventiva. Quanto tempo, Renata? Né? Isso é uma pergunta muito comum. A gente sempre pede para dar uma olhadinha no manual de instrução de cada equipamento, porque pode variar de equipamento para equipamento. De um modo geral, é a cada 12 meses. Então, uma vez ao ano, é importantíssimo que o profissional mande seu equipamento para uma assistência técnica autorizada ou para a indústria mesmo. Independente de ter tido qualquer tipo de problema, ele precisa enviar por segurança, mesmo por garantia. É preventivo. Acho que, porque a gente sabe, algumas pessoas fazem testes para saber se o transdutor está emitindo ultrassom. Mas então, pelo que eu entendi, esse teste ele não garante que o seu aparelho está calibrado. Exato. Dá para saber se está emitindo onda, mas não se de fato está dentro da calibragem determinada e pré-estabelecida. Então, é importantíssimo. E o ultrassom, ele é muito sensível. Especificamente o ultrassom, ele é muito sensível, Bia. Então, se eu transporto muito ou se eu deixo ele muito parado, se eu uso muito, se eu uso pouco, ele pode descalibrar com uma facilidade. Isso não é uma característica dos equipamentos da Ibramed, é uma característica de equipamento de ultrassom, entende? Então, é extremamente importante mandar para manutenção preventiva. Mudando aqui um pouco o assunto, que eu olhei para ele ali, vi que ele tem a entrada de terapia combinada, lembrei. Se eu quiser usar ele, estou fazendo meu procedimento numa área abdominal, por exemplo, tratamento de gordura. Se eu quiser usar um outro aparelho junto com ele na mesma área, eu posso usar esse mesmo aparelho? É porque você estava falando do gel, eu fui lembrando aqui dos procedimentos. Bia, você sabe que isso chama terapia combinada, que é combinar dois recursos, duas modalidades terapêuticas ao mesmo tempo no mesmo local. Você conhece a nossa plataforma X-Turbo? Sim. O X-Turbo é uma plataforma de ultrassom e corrente. Então a gente consegue fazer essa terapia combinada associando dois recursos ao mesmo tempo e no mesmo local, porque ele disponibiliza diferentes recursos. Mas com o Sonopulse também é possível fazer a terapia combinada. Associar todos os benefícios do ultrassom junto aos benefícios de uma corrente elétrica. Renata, qual corrente? Qualquer uma. Desde que o profissional tenha um outro equipamento da linha Neurodin,
Então pode ser o Neurodin 2, o Neurodin 3, o Neurodin Osso Sport, o Neurodin Estética, o Neurodin 10 canais, o portátil, qualquer equipamento da linha Neurodin. Desde que ele tenha esse eletroestimulador, ele pode sim associar junto ao Sonopulse. Então, o que o profissional vai fazer de uma maneira bem sucinta, Bia? Programar os parâmetros da corrente que ele quer associar ao ultrassom, programar os parâmetros do ultrassom. Ele vai ter que comprar opcionalmente um cabo chamado de cabo de terapia combinada, conectar esse cabo na parte frontal do ultrassom, especificamente nesse caso do Sonopulse 3, conectar ao eletroestimulador, posicionar um cabo desse eletroestimulador próximo da área de tratamento e aplicar o transdutor. E aí, ao mesmo tempo, vai ter fechamento de campo do eletrodo com o transdutor da corrente elétrica. Então, eu tenho emissão de corrente elétrica pelo transdutor, pelo cabeçote, e ao mesmo tempo, emissão de onda ultrassônica. Então, não só posso, como devo, e é uma das alternativas que os profissionais vêm utilizando muito para potencializar os resultados clínicos. É isso que eu ia perguntar, potencializa. Economiza tempo, porque eu poderia fazer essas terapias separadas e ao mesmo tempo, ou ela daria resultados diferentes? Depende da finalidade. Então, por exemplo, eu posso fazer o ultrassom junto com uma corrente para tonificação muscular, mas eu também depois posso entrar com a corrente só para o fortalecimento do músculo, pedindo para o paciente fazer um exercício. Então, eu gosto bastante pela otimização dos resultados, mas eu acho interessante também complementar depois com outros recursos. E aí entra naquela questão que a gente falou sobre a anamnese, né? Você entender o propósito do paciente, o que ele está buscando, e conseguir montar um protocolo que abrange, consiga englobar tudo que ele precisa, até para ter um resultado melhor também, Perfeito. Uma dúvida que eu agora falei isso, fiquei na dúvida. Tem um intervalo obrigatório entre uma sessão e outra? Ou... Tudo depende da condição clínica do paciente. Se é na reabilitação, o profissional tem que ter esse discernimento de entender se pode fazer com intervalo a cada 24 horas, né? Uma vez pulando um dia, então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou se ele precisar dar um tempo maior. Por exemplo, vou tentar exemplificar isso, Bia. Quando eu quero trabalhar uma gordura localizada, eu posso trabalhar dando intervalo de no mínimo um dia. Então, eu posso trabalhar na segunda, na quarta e na sexta com o ultrassom. Quando eu já penso numa flacidez de pele, ele não é específico, a especificidade dele não é para flacidez de pele. Para flacidez de pele, nós temos a radiofrequência. Mas eu não tenho radiofrequência, posso trabalhar com a flacidez de pele com ultrassom? Posso. Só que aí o intervalo entre as sessões ele tende a aumentar. Porque a gente precisa esperar a resposta do tecido para dar um novo estímulo, que chama fase de reparo e regeneração tecidual, tecnicamente falando. E aí, para uma flacidez de pele, eu preciso dar um intervalo a cada 10 dias, a cada 9 dias. Então, tudo vai depender, de fato, da necessidade, da disfunção, do objetivo terapêutico, para que eu possa dar esse intervalo. Mas, no mais, de um modo geral, a gente acaba fazendo ultrassom terapêutico plano, dando intervalo de no mínimo um dia. Você falou sobre a regeneração do músculo, acho que é meio que uma academia, né? Do tecido, regeneração, reparo e regeneração tecidual, não necessariamente do músculo. Ah, entendi. Tá? Então, por exemplo... Você também está tratando o músculo. Depende do objetivo terapêutico. Normalmente a gente trata mais derme, que é a pele, ou a gente trata tecido adiposo, quando a gente pensa na estética. Agora, o fisioterapeuta, ele pode trabalhar no tendão, no ligamento, no músculo, para recuperar um músculo, por exemplo. Aí são profundidades maiores, tá? Até tratamento em estrutura óssea, por exemplo. Mas na estética a gente normalmente concentra entre pele e tecido adiposo, com o ultrassom. Para o músculo a gente entra com corrente elétrica para fortalecer, para tonificar a musculatura. Entendi. Mas não reabilitar. Não, eu ia te pedir para falar um pouquinho mais sobre esses benefícios que ele pode trazer tanto para a estética quanto na fisioterapia. Vou falar um pouco dos efeitos fisiológicos que eles proporcionam, né? Por exemplo, existe um efeito mecânico, Bia, muito comentado, muito discutido, e que eu falei logo no início, que é o de cavitação. Sim. Lembra que eu falei que cavitação é um fenômeno físico? Que todo e qualquer equipamento faz cavitação? E é essa cavitação, afinal? Cavitação são formações de microbolhas gasosas nos líquidos corporais, no meio extracelular, fora da célula, tá? Então, nos líquidos, acontece essa
formação de microbolhas. Eu já vou fazer uma analogia bem simples aqui para você entender, tá? Essas microbolhas gasosas, elas aumentam e diminuem de tamanho e geram atrito uma na outra. Dependendo da concentração de energia que eu entrego, essas microbolhas, inclusive, elas podem se implodir. Por exemplo, vou fazer analogia agora para você entender. Sabe quando a gente coloca uma água para fazer um macarrão? Sim. Assim que eu ligo a temperatura lá do fogão, a primeira resposta da água é formações de bolinhas no fundo da panela. Se eu aumentar a temperatura do fogo, o que vai acontecer com a minha água? Vai ferver, não vai? Vamos transportar isso agora para o tecido biológico. Essas bolinhas no fundo da panela é como se fosse a cavitação estável. Quando eu dou muita energia para o tecido, essas microbolhas implodem. É como se fosse a fervura da água, tá? Por que eu estou falando isso? Porque depende da forma e da quantidade de energia que eu entrego para o tecido, eu vou ter uma cavitação estável, que é como se fossem as bolinhas no fundo da panela, ou eu vou ter uma cavitação instável, que é essas microbolhas implodindo. O ultrassom terapêutico plano, Sonopulse 3, ele faz cavitação estável, é só a formação da microbolha que aumenta e diminui de tamanho. Sonofocus, que é o ultrassom focalizado, ele faz cavitação instável, as microbolhas implodem. E sabe por quê? Por exemplo, a potência máxima do Sonopulse 3 é 21 watts. Então, toda vez que a gente fala de potência, a unidade de medida é watts. E ele tem 21 watts de potência. Você já me falou aqui no início qual é o tamanho da era do Sonopulse 3. Qual é o tamanho da era, Bia? 7 centímetros. 7 centímetros, perfeito. Se eu pegar 21 e dividir por 7, eu vou ter 3 watts por centímetro quadrado. Então, isso é a intensidade. Então, eu vou entregar para o meu tecido 21 watts de potência máxima ou 3 watts por centímetro quadrado de intensidade, tá? Vou pegar para você agora o Sonofocus como exemplo. O Sonofocus ele tem 30 watts de potência. Só que são 30 watts por centímetro quadrado. Lembra que eu falei que ele concentra num ponto focal? Então ele entrega 30 watts por centímetro quadrado. Esse entrega 3 watts por centímetro quadrado. Então a entrega é diferente. Por isso que o ultrassom terapêutico plano faz cavitação estável, que são as formações de microbolhas gasosas, e Sonofocus faz a cavitação instável, que é a implosão dessas microbolhas. E por que eu contextualizei tudo isso? Porque é a cavitação estável que vai culminar para o que nós chamamos de lipólise. E a cavitação instável vai culminar para o que nós chamamos de apoptose. Renata, o que é isso? Apoptose é a destruição da célula de gordura. Lipólise é o que a gente quer. É o esvaziamento da célula de gordura. Então, ou a gente destrói a célula, ou a gente faz com que ela fique murcha. No mais, o objetivo é eliminar a gordura, correto? Então, assim, ó. Renata, então, para tratamento da gordura localizada, é mais interessante o Sonofocus que destrói. Sim. Só que o Sonofocus, ele só trabalha na gordura. Ele é direcionado. Tá? Então, o que nós orientamos? Para quem está iniciando uma clínica, tanto de reabilitação quanto de estética, especificamente nesse caso, é fundamental esse, porque a gente consegue trabalhar desde uma gordura localizada até um tratamento de celulite, de flacidez de pele, de pós-operatório imediato, pós-operatório tardio. Entende a versatilidade? Aí já tenho esse, quero dar um upgrade na gordura localizada. 90% dos meus pacientes são pacientes de gordura. Quero dar aí um estímulo mais interessante, quero dar um estímulo inovador. Aí, ultrassom focalizado. Tem o próximo passo. Exatamente. Por quê, Bia? Porque apesar de ser a mesma energia, a entrega é de maneira diferenciada. Então, a cavitação estável, proveniente deste tipo de tecnologia, vai induzir a lipólise, que é o que, Bia? A lipólise, toda vez que a gente gera calor no tecido, a gente ativa o sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático é muito técnico isso, mas é só para vocês entenderem. Ele é responsável por aumentar o metabolismo. E ele também é responsável por liberar fora da célula de gordura algumas catecolaminas. Essas catecolaminas, também chamadas de hormônios, elas vão como adrenalina, noradrenalina,
elas vão se ligar aos seus receptores na membrana da célula de gordura. Então pense que isso aqui é uma célula, na membrana dela nós temos receptores, e aí quando o sistema nervoso libera essas catecolaminas, eles se ligam nos seus receptores por um mecanismo chamado de chave fechadura. É esse nome mesmo, tá? A chave seria essas catecolaminas e a fechadura é o receptor. E aí eles vão entrar para dentro da célula, desencadear uma cascata lipolítica, inclusive a ativação de uma enzima muito importante. É uma enzima que é responsável por fazer a quebra do triglicerídeo. O triglicerídeo é a gordura. O que acontece com a nossa célula de gordura? Ela tem um vacúolo muito grande, então dá para armazenar bastante gordura. Qual que é o intuito do profissional? Fazer a quebra dessa gordura para que essa gordura seja eliminada e a minha célula fique murcha. E aí, para onde que essa gordura vai? Depois que a gente induz a esse fenômeno. Então, o ultrassom é um dos melhores recursos para induzir esse mecanismo. E aí, a gordura vai para algum lugar. Para onde que será? Para onde será? A gordura vai, Bia, é quebrada, então o triglicerídeo ele é quebrado em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos vão para a corrente sanguínea, para o sangue, e o glicerol é metabolizado pelo fígado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como a gente elimina a gordura? Sangue. Então, pelo sangue. Vai pro sangue. Então veja só, quebrou a gordura, essa gordura vai pro sangue. Chegando no sangue, ele se liga a uma proteína, normalmente a albumina, e fica circulante até ser transformada em ATP. Energia, Bia. Como que a gente gasta energia? Você sabe me dizer? Correndo, academia. Atividade física do âmbito aeróbico. Então como que a gente gasta, como que a gente elimina essa gordura? Atividade física do âmbito aeróbio. Esteira, bicicleta ergométrica. Se eu não gastar essa gordura que foi eliminada no sangue, veja só. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Ele pode voltar para o Pode mesmo lugar voltar. que você tratou? Não, para onde a cliente tem maior predisposição genética. Não, Então imagine, não é simples não, meu amor. Então imagina que eu faço um tratamento no abdômen, o paciente não metabolizou a gordura que foi para o sangue, essa gordura vai voltar em forma de triglicerídeo para onde ela tem maior predisposição. Se tem predisposição em culote, vai para o culote. Se tem predisposição em braço, vai para o braço. Se tem predisposição em rosto, vai para o rosto. Então, Bia, é fundamental, por isso que o profissional ele também tem que dar algumas informações ao paciente preciso que você faça uma atividade física para metabolizar essa gordura. Mas não simplesmente falar, olha, dona Maria, eu preciso que a senhora faça exercício físico. Precisa explicar todo esse contexto para que de fato ela entenda que ela precisa fazer um exercício para gastar essa gordura circulante. Eu acho que isso é muito o paciente, o cliente, ele chega muito no consultório, chega até esteticista, até físico, enfim, buscando um resultado, geralmente um resultado rápido, de preferência um milagre. Né? Se tiver colaboração, a gente consegue. O problema é esse. O problema é implementar essa colaboração ao paciente. Mas se a gente jogar ao paciente de maneira clara, eles fazem e os resultados são interessantíssimos. Para todo mundo, né? Exato. Então, assim, é importante combinar com atividade física, mas é importante também uma restrição alimentar, uma dieta. Porque eu esvaziei a célula, a minha célula ficou murcha, esperando qualquer vacilo do paciente para se encher novamente, entende? Então a dieta é importante, a atividade física ela também é importante. Existe um combo, né? É uma junção de fatores. Você vai se alimentar bem, você vai se exercitar, vamos lá, você vai se alimenta bem para diminuir o acúmulo futuro de gordura. Você trata aquela gordura para ela se quebrar e depois você expele ela. Porque se você não seguir esse ciclo... Exato, Bia. É como você falou, o tratamento estético não faz milagre. E especificamente um tratamento corporal depende do paciente, depende do profissional. 50% depende do paciente, 50% do profissional. Se não tiver colaboração, não adianta fazer tratamento estético, entende? E muito nos questionam por que a gordura não é eliminada na urina? Ou por que ela não é eliminada nas fezes? Ou no suor? Isso ainda existe, é claro que já caiu por terra há um tempinho, mas existem ainda algumas pessoas nos perguntando isso. E existem algumas informações até que é fácil de passar para o paciente de uma maneira bem simplista para que eles possam entender que de fato a gordura vai para o sangue. Por exemplo, por que não vai para a urina? Por 2 motivos. Porque água e óleo não se misturam.
Segundo, quando o médico quer saber dosagem de colesterol, qual é o seu nível de colesterol? Ele pede exame de sangue ou exame de urina? Sim. De sangue, tá? Então não sai na urina por esse motivo. Segundo, por que não sai nas fezes? Imagina que maravilha, uma ligação direta. Tudo que eu como eu evacuo, ia ser ótimo. Não existir obeso. E nem gente viva, amiga. Não dá pra sair nas fezes, tá? E não sai no suor, mas por que alguns pacientes acabam achando que sai no suor? Porque o profissional indica atividade física. E aí você associa uma coisa que é o suor, mas não tem relação nenhuma ao suor. Inclusive, essa atividade é uma atividade moderada. Não é para o paciente fazer uma atividade... Não. É 20 minutinhos diários, 15, 20 minutinhos diários. Uma caminhada, uma pedalada numa bicicleta ergométrica, por exemplo. Mas é uma atividade física sem que ela seja muito avançada. Não precisa disso. É moderado mesmo, entende? Mas é importante. E aí também nos perguntam: quanto tempo eu tenho que fazer atividade física depois que eu fui submetida ao procedimento? Não tem um consenso na literatura, não dá pra gente saber quanto tempo essa gordura vai ficar circulante, sabe? Então o que nós orientamos? O quanto antes. Sim. Então faz o exercício físico, se puder, logo de imediato, saiu do procedimento estético, vai fazer lá 20 minutinhos numa esteira ou numa bicicleta, seria o melhor dos mundos. Mas se não tem essa possibilidade, no mesmo dia, na mesma semana, então o quanto antes, tá? Então esses são alguns dos efeitos provenientes pelo ultrassom, mas tem uma infinidade. Como um efeito que também nós chamamos de mecanotransdução do sinal. Sabe o que é isso? Olha o nome. Com certeza não sei. Bia, tem uma célula que ela é a célula master da estética, da reabilitação também, porque ela contribui muito numa recuperação de um tecido. Mas na estética também, chamado de fibroblasto. Esse fibroblasto ele é responsável por produzir colágeno, elastina, que são substâncias que dão firmeza na nossa pele. Mecanotransdução do sinal é a capacidade dessa célula master do fibroblasto receber a onda ultrassônica e responder a essa onda produzindo colágeno, produzindo elastina. Então é como se a gente ativasse ele a produzir mais substâncias. Então, mecanotransdução do sinal é importante. Aí, pensando na estética, uma flacidez de pele é importantíssimo. Sim. Pensando na reabilitação, no reparo e regeneração do tecido também é importantíssimo. Entende? Sim. Acaba que as necessidades... Não. Acaba que a função é a mesma, só que com objetivos diferentes. Perfeito. Sim. Muito bem colocado. É exatamente isso. Por exemplo, angiogênese. Angiogênese é um outro efeito do ultrassom, que é a formação de novos vasos sanguíneos a partir dos que já existem. E por que é importante que esse efeito aconteça, né? Que esse efeito mecânico aconteça? Porque dependendo da disfunção, dependendo da patologia, a gente tem comprometimento circulatório. Vou dar alguns exemplos. Pós-operatório imediato, tem rupturas de vasos sanguíneos. Celulite na estética. Tem garroteamento do sistema circulatório. Então, essas regiões que têm déficit de circulação, Bia, consequentemente, diminui a oxigenação, diminui a nutrição para o tecido. E aí, quando eu faço ultrassom, que faz esse efeito de angiogênese, que é formar novos vasos para suprir essa região deficitária, é muito interessante. Tanto na reabilitação quanto na estética. Entende? Começou a falar de quebra de gordura. Celulite, a gente vê que o Santos 3 ele só faz benefício, né? Só. Acho que a gente vai ficar aqui até... Não, deixar a gente vai conversando. Vou só falar mais um, tá? Tem mais um monte, mas vou só falar mais um também é legal. Que é um mecanismo que nós chamamos de sonoforese ou fonoforese. Que é Eu adoro que só tem nome fácil. Não, é difícil, Bia, mas logo se acostuma. Sonoforese e fonoforese, ou fonoforese, é a permeação de ativos através da onda ultrassônica. Por exemplo, existem alguns... a gente precisa de algo, à base de água, para conduzir essa onda para o tecido. Então, por isso que a gente usa gel e pode borrifar água. Então, eu preciso disso para conduzir. Exatamente. E tem que ser à base de água. E existem alguns produtos, como o gel neutro, que ele serve simplesmente só para transferir essa energia para o tecido. E tem alguns gel com princípio ativo. Ou seja, olha só, vou tratar uma gordura localizada. Tem alguns princípios ativos que são específicos para cada disfunções.
Então a cafeína ela é importantíssima para atuar na gordura. Então eu posso usar esse gel com cafeína no tratamento da gordura localizada. Exato, que daí eu tenho os efeitos do ultrassom associados ao benefício da cafeína, entende? Já na reabilitação, Bia, também é utilizada a sonoforese para permear um medicamento, por exemplo, um anti-inflamatório, um analgésico. Então, é um efeito mecânico que se utiliza assim muito, potencializando o ultrassom ao princípio ativo, seja fármaco, seja medicamento, seja um princípio ativo voltado para a área da estética também. Então, se usa muito. Então, esses são alguns dos efeitos, é claro, Bia, se a gente for conversar, a gente vai ficar aqui um tempão falando, porque ele traz muitos efeitos fisiológicos para o tecido. Tem um efeito térmico, né? O efeito térmico que a gente já discutiu também lá no começo, dependendo do parâmetro, eu consigo um aquecimento maior, dependendo do parâmetro, um aquecimento menor. E esse efeito térmico, ele também promove uma vasodilatação. Então, essa vasodilatação é aumento do fluxo sanguíneo no local, consequentemente melhora da oxigenação, da nutrição para o tecido. Então, veja quantos efeitos a gente falou do ultrassom, além de outros, é claro, e que trazem benefícios tanto para fins estéticos quanto para a reabilitação. Então, é um equipamento, é uma modalidade que eu sou apaixonada e que não pode faltar em nenhuma clínica estética, nenhuma clínica de reabilitação. Porque, pelo que você falou, ele trata tudo que a gente busca, né? Tudo, absolutamente tudo. A gente só não utiliza ele na face. De resto, a gente consegue tratar absolutamente tudo. Eu acho que a gente aqui podia pegar mais 2 dias falando só sobre o Sonopulso 3, que parece que a gente fala sobre tratar celulite, tratar gordura, reabilitação. Claro, com certeza. É muito assunto para um vídeo só, né? Vamos puxar as perguntinhas? A gente pediu algumas perguntinhas das nossas clientes. E aí, algumas já compraram, a maioria já comprou o Sonopulso 3. E aí, ou então tá buscando, pensando em comprar. E a gente pode ajudar elas de alguma forma. Claro, com certeza. A Dani perguntou sobre o tratamento de ultrassom. Ele tem um tempo limite ou como eu faço para determinar o tempo de tratamento com ultrassom com o paciente? Isso é muito interessante, Bia, porque até um pouco tempo atrás era defendido, discutido ou disseminado que não podia fazer mais que 20 minutos de ultrassom porque podia sobrecarregar o fígado, por exemplo. Isso é mito, isso não é verdade, inclusive já tem algumas evidências mostrando isso. Nós temos que fazer o tempo de tratamento de acordo com a área de tratamento. Nem 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos, entende? Então, assim, quando a gente pensa exclusivamente para fins estéticos, os nossos pacientes clientes, eles deverão ser pacientes saudáveis ou estarem extremamente compensados. Se eles estiverem dentro dessas indicações, né, dentro desse critério de inclusão para receber esse tipo de tecnologia, pode fazer o tempo que for determinado de acordo com o tamanho da área, e aí pode fazer inclusive mais de uma área na mesma sessão, que não tem problema, não vai trazer esse prejuízo. Agora, se for um paciente que tem uma descompensação, vamos pensar no colesterol alto. Isso seria para reabilitação. Mesmo para estética, porque às vezes a gente quer fazer um tratamento de gordura localizada, por exemplo, e é um paciente que tem colesterol alto, triglicérides alto. A gente precisa que esse paciente primeiro normalize seu nível, né, o perfil lipídico esteja controlado, para depois ele ser submetido a um tratamento estético. Se não, Bia, 1 minuto de ultrassom já é o suficiente para trazer algum prejuízo. Então, se for paciente saudável ou compensado, não tem problema, eu posso fazer o tempo que for necessário. E como que é feito esse tempo? A gente sempre pega o tamanho da área, a altura em centímetros, multiplica pela largura, eu faço esse cálculo então, o resultado que der em centímetro quadrado, eu divido pelo tamanho da área efetiva de radiação, da ERA. Nesse caso, quanto é mesmo, Bia? 7 centímetros. 7 centímetros. Então eu mensuro a largura, multiplico pela altura e divido por 7. O resultado é o tempo que eu vou entregar dessa ultrassônica nessa área determinada. Posso fazer? Acho que ficou, né? Posso fazer mais de uma área? Posso, se for saudável ou estiver compensado. Você perguntou, eu respondi, pode? Vai sim. A gente falou sobre deixar o transdutor parado. Isso, a gente já que falou. Pode acontecer. Isso, então não pode
são movimentos lentos, circulares ou em 8, continuamente, sem deixar o transdutor estaticamente, para não trazer prejuízo ao tecido do paciente e nem ao transdutor do ultrassom e acabar queimando, por exemplo. Então não pode, tá? Contraindicado. Super contraindicado. Você assistiu o vídeo todo, você... A Natália perguntou se existe um tipo de gel específico para tratamento com ultrassom ou não. Qualquer gel eu posso usar. Tem que ser gel, então tem que ser algo à base de água, tá? Agora, se é um gel neutro ou se é um gel com princípio ativo, não tem problema. Depende daí do que ela quer. Se ela quer de fato potencializar, obter os efeitos do ultrassom associado aos benefícios do princípio ativo, eu optaria por isso. Só que sabe uma coisa interessante, Bia? Até vou linkar aqui, até como curiosidade ou uma informação adicional. Toda vez que a gente permeia algo, ele tem que ser o último procedimento da sessão. Não adianta eu permear um princípio ativo e depois mobilizar, seja com uma massagem, seja com uma endermoterapia, uma terapia vibrooscilatória. Então, se eu for utilizar gel com princípio ativo, ele tem que ser o último da sessão. Por exemplo, eu quero associar o ultrassom no tratamento corporal para fins estéticos, usando o ultrassom e um gel com cafeína, como eu já dei de exemplo anteriormente. Se ela quiser utilizar uma massagem manual, ou uma endermo, ou uma terapia vibrooscilatória, ela tem que fazer antes. Porque a partir do momento que ela permeia o ativo, ela tem que deixar. Ela não pode permear e depois ir lá e mobilizar, entende? Então, quando ela quer associar alguma outra técnica de mobilização, por exemplo, eu orientaria que ela realizasse o ultrassom com gel neutro, e depois entrasse com esse tipo de técnica, endermo, massagem, etc. Agora, exato, mas se quer permear, faz antes da terapia manual, a endermo, a terapia vibrooscilatória. Porque permeou, tem que deixar lá. Tá bom? Vamos para a última pergunta? A Paula perguntou, quando chegar no final do tratamento, vou receber uma nova cliente para fazer o tratamento com ultrassom. Como eu faço para limpar o meu equipamento? Bom, precisa tirar todo o excesso do gel, né, do próprio transdutor. Então, pega um papel toalha, limpa o transdutor bem limpadinho. E depois pega um algodão ou uma gás embebida em clorexidina alcoólica 0,5% e limpa tanto o transdutor quanto o equipamento. Ótimo, acho que foi isso. Se ficou ainda alguma dúvida sobre o Sonopulse 3, não deixa de comentar aqui embaixo, que a gente quer que o Dr. Renato volte toda semana agora. Isso, qualquer dúvida é só comentar ali e depois a gente responde, né, Bia? Exatamente. Muito obrigada, Dr. Renato, por participar com a gente aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, né? Bora? Então é isso, beijo, tchau! Beijo!